Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na ABIMAD na 33ª edição e hoje eu tenho um convidado muito especial, grande amigo, o Alexandre da MindSelf. Bom dia, Alexandre, tudo bem com você? Bom dia, Gustavo, prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pela presença. Alexandre, me conta aí como é que está sendo esse trabalho de vocês da MindSelf hoje dentro dos escritórios corporativos. Tem sido um grande desafio, Gustavo. Na verdade, cuidar do assunto da saúde mental dentro dos escritórios tem sido realmente um privilégio para nós. A MindSelf tem crescido bastante, né, com programas específicos para o mercado corporativo, visando cuidar preventivamente dos colaboradores. Então, nesse cenário em que a gente tem aí o contexto do escritório, né, como fazendo parte da sua vida, nesse contexto de pandemia, com home office, volto para o escritório, não formato volto. Híbrido. Formato híbrido, né? Como é que tem estado a saúde emocional de todos nós, né? Lidando, a saúde emocional sempre foi um grande desafio, né? Acho que é um assunto que está muito presente hoje dentro das corporações. A gente tem percebido o quanto hoje o board das empresas se preocupa com a questão da saúde emocional dos colaboradores. E isso já vinha antes da pandemia. E a pandemia acho que intensificou essa conversa, né? Acelerou o processo, porque na verdade a questão da saúde emocional, quanto ela impacta hoje o desempenho do colaborador no ambiente corporativo, é muito preocupante, Sim. Na verdade. Então, você ter iniciativas que possam endereçar esse assunto preventivamente, porque o que a gente fala muito para as empresas? Saúde mental, ela está presente dentro do escritório, né? De alguma forma ela está lá. Ele é um problema às vezes escondido, que você não enxerga claramente, né? Com a pandemia isso ficou mais visível, né? E como é que você lida com esse problema escondido? Você precisa falar sobre esse assunto, né? E aí a gente está aqui falando um pouquinho do contexto do escritório, né? Trazendo um pouquinho para a questão do ambiente físico. O quanto o ambiente físico impacta o seu emocional. Sim. Essa é uma conversa muito legal que a gente está tendo com os escritórios no sentido de entender um pouco melhor isso, né? Qual é o impacto de fato que o escritório tem no seu emocional? Qual é o impacto do seu ambiente no home office para você desempenhar um bom trabalho? Eu acho que tudo isso é uma conversa muito importante que a gente está conseguindo endereçar. Eu sei que vocês têm feito um trabalho, inclusive, online, né, com algumas equipes, né, que não estão presenciais, né? Sim, foi bastante interessante. Na verdade, a MindSelf surgiu em 2018, né, a nossa iniciativa presencial, né? Ela era basicamente presencial, a gente levava os nossos programas, que são programas de treinamento voltados para capacitação, né? Não é só atividade de bem-estar, vai muito além disso. A gente levava os nossos programas de forma presencial. Então, usando salas de reunião, usando auditórios para fazer nossas palestras, levar a mensagem de como é possível utilizar ferramentas como a meditação para você desenvolver sua inteligência emocional. E aí a gente tinha horários estabelecidos em que a gente ocupava determinados espaços das empresas e as pessoas vinham para participar das nossas atividades. E com a pandemia, a gente teve que rapidamente se adaptar para o ambiente online. A gente já estava preparado para isso, mas tinha muita resistência das empresas para se fazer online esse tipo de iniciativa. E para a gente foi uma grande surpresa quando a gente viu que as pessoas não têm nenhum tipo de problema para poder falar sobre saúde emocional online. Pelo contrário, eu acho que facilitou o acesso, né? E a gente teve um aumento, na verdade, no índice de colaboradores que participam das nossas ações no online, né? Então, para nós foi uma grata surpresa. Essa requisição, ela parte do CEO da empresa ou de um RH? Como que surge essa demanda dentro do... É boa a sua pergunta, é bem variado, na verdade. A gente costuma dizer que a gente trabalha com diferentes níveis de preocupação dentro da empresa. A gente gosta muito quando a preocupação vem da liderança. Sim. Então hoje a gente já vê vários executivos, vários CEOs, diretores preocupados com esse tipo de iniciativa e que de fato eles avalizam e bancam a iniciativa, são grandes patrocinadores internos desse tipo de iniciativa, né? Mas não é todo mundo que é assim, não são todas as empresas que estão nesse nível, né? Então a gente conversa muito com o pessoal que cuida de qualidade de vida, de iniciativas ligadas a benefícios,
Áreas de treinamento e capacitação também tem sido uma boa entrada para esse assunto dentro das empresas e, sem dúvida nenhuma, a área de recursos humanos, né? Os profissionais de recursos humanos muito preocupados com a questão do ambiente, com a questão do clima, né? E tentando fazer algo que possa ajudar a ter Porque nesse momento, um acho que clima o melhor. recursos humanos é uma peça bem estratégica dentro da empresa, né? Eu acho que sempre foi, né? Eu acho que sempre foi. Hoje em dia a gente percebeu e dá mais importância para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode perceber durante a pandemia e nesse modelo de trabalho home office ou trabalho híbrido, o que melhorou muito foi a relação de confiança entre a empresa e o colaborador. Né? Eu acho que o home office tirou um pouco daquele estigma que a gente tinha de que eu preciso estar olhando o colaborador, senão ele não está trabalhando. Sabe aquela coisa que o boi engorda quando o dono está lá olhando na fazenda? E eu acho que isso não vale muito para o ambiente corporativo de hoje, né? Eu acho que a gente percebeu que quando você tem um clima de confiança, as pessoas vão trabalhar, mesmo em casa, né? O importante é que tenha estabelecido essa relação de o que eu preciso fazer, qual é o que eu espero de você. E eu vou fazer essa entrega, não importa se eu vou fazer isso às 8 da manhã ou se eu vou trabalhar um pouquinho mais à noite, porque eu quero ficar com meu filho de manhã. O importante é que tenha o resultado. Isso foi muito legal na pandemia. A gente percebe que muitas empresas, porque as contratações não pararam, né? Elas continuaram. E eu vejo algumas empresas aí que contrataram colaboradores e que não se conhecem na equipe, né? A nossa empresa é um exemplo disso. É um exemplo disso. A gente cresceu durante a pandemia, a gente tem 3 vezes mais o número de colaboradores que a gente tinha e a gente não se encontrou pessoalmente, né? A gente até ia fazer o encontro de final de ano, a gente acabou não fazendo, acabamos desistindo de fazer. Então a gente ainda não teve uma oportunidade de nos reunirmos presencialmente todos, né? A gente se conhece pela câmera, se conhece virtualmente, mas tem funcionado muito bem. E o engraçado é que mesmo não estando presente fisicamente, parece que a gente se conhece muito bem. Então eu acho que a tecnologia tem permitido essa aproximação mesmo à distância. E que legal, porque eu tenho, por exemplo, funcionários que não são aqui de São Paulo, né? Eu tenho colaboradores, instrutores espalhados em outras regiões do Brasil, né? Eu tenho até uma colaboradora que trabalha para a gente como parceira nossa, que está na Índia, né? Então tem a questão do fuso horário, né? É uma brasileira que está lá, que entende a cultura da empresa e é como se ela estivesse aqui do lado, né? Funciona. Eu sei que você tem as cabines acústicas também, que você acaba levando para dentro de alguns ambientes corporativos, né? Perfeito. Hoje, como é que está isso hoje? Então, a cabine surgiu, na verdade a cabine cumpre um papel dentro da nossa metodologia de trazer para o ambiente físico da empresa um espaço em que as pessoas possam ter 5, 10 minutos para encontrar o seu próprio equilíbrio, né? Nós fizemos muita pesquisa antes de surgir com esse produto. Esse produto é inovador no Brasil, né? Nós fomos a primeira empresa a propor uma cabine de meditação com um sistema específico para isso. Por quê? Porque a gente fez pesquisa e descobriu que as pessoas, quando precisam de 5 minutos de paz, de equilíbrio dentro da empresa, elas se trancam no banheiro, Gustavo. A casinha do banheiro tem sido o ponto de equilíbrio das pessoas para ela poder se restabelecer, para ela poder se encontrar, muitas vezes para poder até chorar, né, no escritório. E isso a gente trouxe um ambiente mais gostoso. A gente falou, por que não criar um espaço em que você possa ter seus 5 minutos de dedicação para si mesmo dentro do ambiente do escritório? E é isso que a gente leva muito essa mensagem. Crie um espaço que permita que seus colaboradores possam ter 5 ou 10 minutos de investimento para ele mesmo, né? Que ele possa fazer aquele minuto de contemplação, aquele minuto em que você se volta para si mesmo. Isso é muito importante. Então as cabines cumpriram um pouco esse papel, né? Apesar da gente ter hoje escritórios maravilhosos, áreas que a gente chama de descompressão, né? No fundo, o que acaba acontecendo é que a pessoa, quando ela quer ficar um pouquinho sozinha, e é importante ficar sozinho, essas áreas não cumprem esse papel, né? Porque a pessoa acaba sendo, encontra o colega, que bom que eu te encontrei aqui, precisava ver aquele projeto, então a pessoa não consegue, de fato, ter aquele momento com ela mesma. As cabines surgem trazendo esse espaço, esse momento especial para a pessoa dentro da rotina do trabalho. O colaborador, ele te passa um feedback disso muito positivo?
Tem sido muito gratificante para a gente os feedbacks que a gente tem tido. A gente ainda tem poucos, porque a gente lançou, na verdade, o produto, a gente ia lançar e surgiu a pandemia, né? Então a gente hoje ainda tem poucos clientes usando de fato a experiência, mas onde a gente conseguiu colocar tem sido muito gratificante. Os feedbacks são muito positivos, a pessoa faz uma avaliação logo depois que ela utiliza o equipamento, ela tem uma avaliação simples que ela faz de como ela está se sentindo e como foi a experiência, e a gente tem índices acima de 98% de nota máxima, com as pessoas dizendo que saíram muito melhor do que elas entraram 5 minutos, 10 minutos antes na cabine. Eu acho que cada vez mais a importância com o colaborador, né, nesse momento. A gente vê muito hoje, você fala muito em burnout, né, dentro das empresas, né? O burnout é uma realidade, que bom que tem se falado bastante disso agora. Né? O burnout até recentemente agora virou doença ocupacional, né? Então as pessoas serão afastadas do trabalho por burnout e as empresas estão com uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Porque ninguém quer ter um afastamento do trabalho, né? O trabalho sendo a causa para um afastamento, né? Então a preocupação existe e é bacana porque de fato esse é o tipo de iniciativa que precisa ser feito de forma preventiva, né? O cuidado com a saúde emocional é algo que a gente tem que fazer quando a gente está bem, né? Sim, não é o tipo preventiva, né? Preventivo. É isso que a gente coloca muito para as empresas. As empresas às vezes têm muita preocupação. Como é que nós vamos identificar quem é que deveria participar desse tipo de projeto, desse tipo de iniciativa? Eu falo, você não deveria ter essa preocupação, porque todo mundo deveria estar apto a participar, né? Porque é preventivo, né? A gente não vai cuidar de quem já está no processo de adoecimento, né? Essa pessoa vai se beneficiar também, mas ela precisa de mais ajuda. O ideal é a gente atuar para evitar que o adoecimento chegue no teu ambiente de trabalho. Okay. Alexandre, obrigado pela participação mais uma vez. Acho que é fundamental o trabalho que a Mindself vem prestando aí para o setor, né? E fica aqui o nosso convite para a próxima edição também, para você estar aqui com a gente e colaborar, enriquecendo novamente e falando sobre como está essa questão da Mindself e como vem crescendo essa questão toda com a preocupação com o colaborador dentro das empresas, né? Alexandre, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Gustavo. Para nós é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Eu acho que quanto mais a gente puder levar a mensagem da saúde mental, da saúde emocional, do cuidado dentro do ambiente de trabalho, conta com a gente vai estar aqui para poder falar disso. E parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que você tem construído aí no sentido de levar essa mensagem para os escritórios. Obrigado, Alexandre. Obrigado.